Olá, eu sou o Padre Márcio Pimentel, presbítero da Arquidiocese de Belo Horizonte, membro da Rede Celebra e atualmente da equipe de reflexão da Comissão Episcopal para a Liturgia da CNBB. Convidaram-me para que pudesse conversar com vocês sobre o domingo, o Dia do Senhor, a partir do caderno 12 da coleção Cadernos do Concílio, do projeto Jubileu 2025. O Papa Francisco pediu a todos nós o empenho de retomar os textos fundamentais do Concílio Vaticano II e é uma alegria contribuir com o nosso Papa nesta empreitada. Vamos lá? Não é novidade o quanto o domingo para nós cristãos e cristãs é especial. É antiga a compreensão de que não podemos viver sem o domingo, como outrora testemunharam os mártires de Abitene. O motivo? São João Paulo II, há algumas décadas, nos lembrava na carta apostólica Dies Domini, o domingo está ligado ao núcleo da fé cristã, que é a morte e ressurreição do Senhor, o mistério pascal. A maneira da Igreja prover a experiência deste dia que o Senhor fez para nós conheceu muitas fases. O que nós chamamos hoje de calendário litúrgico tem uma longa e complexa história de formação. Vejam, à medida que os séculos passaram e a Igreja foi expandindo-se, conheceu muitas reformas. Após o Concílio de Trento, por exemplo, esse calendário litúrgico sofreu intervenções diversas que visavam garantir a precedência do domingo em relação às festas dos santos e outras celebrações que fazem também parte da nossa fé. No entanto, só mais recentemente, no século passado, com Pio XII, e a instituição de uma comissão específica para tratar do assunto, é que fomos dando passos mais concretos para uma revisão apurada do ano litúrgico. Isso se concretizou com o Concílio Vaticano II, convocado por São João XXIII, dentro do grande projeto de renovação da vida da Igreja, que exigia a reforma da liturgia. Ora, como nos recorda o Papa Francisco, não há reforma da Igreja sem reforma da liturgia. Vejam, o primeiro documento aprovado no Concílio Vaticano II foi uma constituição que trata da liturgia, a atividade mais excelente da Igreja, porque é cume e fonte da vida cristã. Esse importante documento tem reservado um espaço, um capítulo, no qual se trata do ano litúrgico. Evidentemente, aí o dia do Senhor, o domingo, é abordado. Esse assunto veio à tona no esquema sobre a liturgia por sugestão dos próprios bispos à comissão antepreparatória. Eles desejavam que o tema do domingo fosse tratado para que ele recuperasse sua posição de destaque e a celebração dos santos não prevalecesse sobre o que chamamos de próprio do tempo. Como resposta ao primeiro esboço do que viria a ser a Constituição sobre a Sagrada Liturgia, Sacrosanto Concilium, a temática do domingo foi incluída explicitamente. Um terceiro esboço foi feito, analisado pelas instâncias competentes e só então enviado ao Papa João XXIII, que o aprovou, sendo em seguida enviado aos padres conciliares para que dele se ocupassem. Especificamente, o capítulo 5 foi discutido de 10 a 13 de novembro de 1962. Naquele mesmo dia, numa primeira votação do esquema, o documento recebeu 2.162 votos favoráveis de 2.215 votantes. À época, vale lembrar, uma outra comissão havia sido instituída, a comissão conciliar, que deveria receber as indagações, observações, sugestões dos padres conciliares, estudá-las, respondê-las quando necessário e realizar os ajustes devidos. Especificamente sobre o domingo, o texto deixava evidente o valor desse dia ligado à reunião da comunidade cristã para celebrar a Páscoa, estabelecendo sua primazia em relação a todas as outras celebrações. Por princípio,
Nem mesmo se quis transferir para os domingos as festas importantes que caíssem em dias de semana, embora se deixasse aos bispos e às conferências nacionais a possibilidade de adaptações próprias. O texto sobre o domingo foi votado dia 24 de outubro de 1963 e recebeu 2.049 votos favoráveis dos 2.060 votantes presentes. Quando a Constituição foi finalmente aprovada e promulgada em 4 de dezembro de 1963, com a absoluta maioria dos votos, 2.147 a favor e apenas 4 em contrário, foi uma festa. Finalmente, entregou-se à Igreja a Constituição. Também foi entregue aos cuidados de uma comissão especial, o Concilium, que estaria encarregado de concretizar o que Sacrosanctum Concilium encaminhava como princípios e normas da reforma geral da liturgia. Nós agora vamos nos deter um pouco no conteúdo do capítulo 5 de Sacrosanctum Concilium. Como dissemos antes, todo ele é dedicado ao ano litúrgico como experiência do mistério de Cristo no tempo. É como se disséssemos, pelo ato de celebrar, nosso tempo é Cristo. Afinal, ele é o alfa e o ômega. Está no começo e no fim de tudo o que existe. No seu mistério, no mistério do Verbo encarnado, encontramos o princípio e a finalidade da criação. E aí a gente lembra do apóstolo no cântico que encontramos na carta aos Colossenses, né, onde se diz: tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele existe antes de todas as coisas e tudo nele subsiste. Vejam, Pio XII já havia dito na Mediator Dei, no número 150, o ano litúrgico não é uma fria e inerte representação de fatos que pertencem ao passado ou uma simples evocação da realidade de outros tempos. É antes o próprio Cristo que vive na sua igreja e que prossegue o caminho de imensa misericórdia por ele iniciado, piedosamente nesta vida imortal. Essa ideia continua viva em Sacrosanctum Concilium. Ao longo do ano, ensina a Constituição litúrgica, os cristãos são impelidos a fazer uma recordação sacra em dias determinados durante o ano, respondendo ao dever de prolongar na história a ação salvadora de Deus, que é sempre sacramental. Quer dizer, mediante gestos e palavras, o agir de Deus é comunicado, percebido, acolhido e obedecido na fé. O tempo na liturgia é vivido sob esse aspecto de manifestação dos mistérios do Senhor. Por isso, no tempo da Quaresma, no primeiro domingo, ouvimos dizer na oração coleta a respeito do sacramento quaresmal, para referir-se ao período de 40 dias em que os fiéis são convocados a rejuvenescer no Espírito de Cristo, no qual foram mergulhados pelo batismo, através dos exercícios, então, da penitência. Vejam, aquilo que se diz em Sacrosanctum Concilium 102, na abertura do capítulo sobre o ano litúrgico em geral e sobre o domingo em particular, está articulado com algo que a Constituição litúrgica abordou antes, no número 35, afirmando que a liturgia é como que o anúncio das maravilhas de Deus na história da salvação, ou seja, no mistério de Cristo, o qual está sempre presente e operante em nós. E vamos destacar a expressão operante em nós. Os ritos são a mediação da ação divina que nos alcança e envolve como corpo, comunitária e eclesialmente, como igreja. Somos tocados pelo amor misericordioso do Senhor que nos veio visitar em seu Filho amado. Não podemos esquecer, dizer rito é dizer corpo. Nos ritos e preces da Sagrada Liturgia, nos gestos e palavras da Igreja, expressa-se o corpo de Cristo morto e ressuscitado, e seus membros gozam de sua vida imortal, quando ainda estão imersos no tempo e na história. O tempo é, então, uma espécie de narração ritual
de todo o mistério de Cristo, pela qual afirma-se no caderno 112, a comunidade sai das suas dimensões espaço-temporais e se faz presente na potência salvífica daqueles acontecimentos por meio da proclamação da palavra, dos ritos, das orações, dos sinais sensíveis. Agora, não podemos esquecer que o mistério de Cristo não está desligado do mistério da Igreja. E é nesse sentido que a Constituição litúrgica situa os santos e santas, a começar pela bem-aventurada Virgem Maria. Quer dizer, a lembrança alegre e confiante da comunidade dos crentes em Cristo não ignora o lugar privilegiado da Mãe de Jesus e nossa na história da salvação. Inclusive, sobretudo, como exemplo e realização primeira de tudo quanto a Igreja toda é chamada a ser. Dá uma lida em Sacrosanto Concílio 103. É exatamente isso que se diz lá. Já no que diz respeito ao culto dos santos, vejamos mais uma vez o nosso caderno 112. Ali se fala de Sacrosanto Concílio, que deixa bem claro que eles, os santos e santas, realizaram na vida a Páscoa e, auxiliados pela graça de Deus, alcançaram a salvação eterna. Tendo sofrido com Cristo, eles são glorificados com Ele. E agora, no céu, louvam a Deus e intercedem pela comunidade. E pensemos bem, de fato, em toda missa, a gente ouve dizer, mais ou menos assim, na conclusão do prefácio, na oração eucarística: por isso, com todos os anjos e santos, nós vos louvamos sem cessar, cantando a uma só voz. Então, a Assembleia entoa, unida à comunhão dos santos e santas, o hino do Santo, Santo, Santo. Né? Pela memória que fazemos dos santos e santas, no ano litúrgico, voltamo-nos para Cristo, contemplando aqueles e aquelas que nesta vida viveram em amizade com Ele, como de maneira poética e, claro, teológica, afirma a segunda oração eucarística. E então nós os assumimos como modelos no seguimento de nosso Senhor. Assim, honrando a bem-aventurada Virgem Maria e demais santos e santas, a Igreja honra Cristo, que é manifestação entre nós da fonte de toda santidade e perfeição, o Pai do céu. Lembrar dessas coisas é importantíssimo para que não nos equivoquemos a respeito do valor da piedade popular em nossas comunidades. Ela é a maneira que o povo elaborou ao longo do tempo para manter viva sua fé, particularmente quando a participação nas celebrações litúrgicas, de algum modo, deixou de ser a fonte do espírito cristão. Durante muitos anos, quase um século de movimento litúrgico, foi sendo preparado o caminho para que a liturgia ocupasse de novo o centro da vida espiritual dos fiéis. E sabemos que há muito caminho por fazer. No entanto, termos a liturgia como cume e fonte da vida cristã, em especial a celebração eucarística dominical como centro desta mesma vida, conforme reaprendemos a fazer a partir do Concílio Vaticano II, não significa demolir a forma popular de nosso povo se conectar com o mistério de Cristo pela recordação afetiva dos santos e santas. As devoções, sim, deverão ser iluminadas pela liturgia e estas poderão incidir adequadamente nas celebrações de nossas comunidades, pois também fazem parte da nossa tradição viva. Até o próximo encontro.